Olá, mãe! Estamos aqui para mais uma live e hoje eu lembrei para essa noite de conversar com vocês sobre a mulher que se jogou aos pés de Jesus, que entendeu tudo aquilo que poderia ser uma adoração ao Senhor, prestar o culto que lhe é devido. E para conversar conosco, nós vamos ter aqui o Padre Alexandre. O Padre Alexandre, ele é diretor espiritual do movimento Mães que Oram pelos Filhos, de Minas Gerais. E tem trabalhado muito com a gente, porque a gente tem visto, né, muitas coisas acontecendo. Desculpa, telefone tocando, esqueci de botar no modo avião. Mas o momento é para que a gente possa discutir sobre coração adorador. Eu fiquei pensando hoje, o que é ter um coração adorador? Primeiro, por que coração? E segundo, por que é adorador? E a palavra que vinha era adorar espírito e em verdade. Vamos ver o que Padre Alexandre vai nos ensinar nessa noite. Já está aguardando aqui, consegui achá-lo. E aí nós vamos poder conversar com vocês. Ô mãe, você gostaria de ser uma boa adoradora? Conectou! Ei, Padre Boa noite, Alexandre! Ângela. Boa noite, que maratona! Eu vi que o senhor estava numa live desde acho que 5h30. Foi Sim. isso? E o Hoje eu que o senhor tá... tenho uma atrás da outra. 6h30, 7h30 e depois às 9h. Nossa, estamos sacrificando o senhor, que vergonha! Nenhum sacrifício para a mãe, ou para minha mãe, ou para as mães, filho, tem que fazer tudo o que for possível. Ai, que coisa boa! E o senhor sabe o quanto que a gente gosta do senhor, né, padre? O senhor tem trazido para nós algumas coisas importantes, mas o senhor tem uma agilidade que a minha pressa fica feliz. Estão dizendo aí outro dia que o senhor falou que eu não durmo, é verdade? Você não dorme, Ângela. Eu acho que você fica a noite inteira imaginando o que vai fazer. E ainda mais para o movimento, né? Aí fica criando as coisas, fazendo as coisas para que tudo seja colocado para as mães. Então, eu às vezes recebo assim uma mensagem à noite da Ângela assim, olha, eu estava pensando nisso, vamos olhar isso? E eu, como eu também sou muito, tenho uma pilha muito grande, aí eu falo, nossa, que legal, vamos levar para frente. Então, eu acho que esse coração de coordenadora e, ao mesmo tempo, esse coração de mãe, não é? É o coração que está sempre ligado, né? Isso é muito bom. E eu gosto de gente assim, eu gosto de que as pessoas que têm um time muito bom para as coisas. E é interessante, padre, que as meninas aqui dizem que quando eu falo estou pensando, elas falam assim, vai sobrar serviço para nós. O senhor quer que retire os comentários, padre? Eu acho O que senhor agora gosta não, de só ler? na hora que eu for falar, aí a gente Aí retira. o senhor me avisa. Mas, padre, antes do senhor, da gente começar o assunto, se apresenta, porque tem muitas mães que o conhecem, mas tem outras que não o conhecem, não é isso? O Sim. senhor vai cantar para nós hoje? Nós Não, hoje eu adoramos só o vou padre falar. cantor. Quero preparar o coração das mães para um tema que você já está colocando, que é a questão da Eucaristia. Mas antes da gente conversar sobre isso, olha, eu sou padre Alexandre Fernandes, sou da Arquidiocese de Belo Horizonte e trabalho na cidade de Nova Lima, na paróquia Bom Jesus do Vale. Diretor espiritual do movimento Mães que Oram pelos Filhos, daqui do estado de Minas Gerais. Tenho 26 anos de sacerdote. Então, vou celebrar esse ano em A julho. cara é de menino, né? Mas a estrada é longa. A estrada é, ó. É porque todo mundo fala assim, nossa, que esse rosto aí. Gente, olha, eu não faço muita coisa não, viu?
Aliás, eu puxei ao lado da minha mãe, que com seus 74 anos as pessoas não falavam, não tinha muita ruga, mas também o lado interno da nossa família sempre teve alguns probleminhas. Eu queria falar, Ângela, para as mães pegarem esse aviãozinho aqui, ó, da evangelização. Conhece esse aviãozinho da evangelização que está aqui embaixo? Você vai Conhecem, abrir gente? e Cadê vai a turma marcar e aí vai para chamar começar a outras chamar as mães pessoas? para esse momento que nós Isso, estamos vivendo. isso aí. Então, Nós queremos que. eu já estou Pode falar, marcando Paulo. aqui as pessoas aqui, Ângela, É que eu verdade, Padre? conheço. Essa Tô- turma está acostumada e nós queremos hoje que vocês vão. Aí, ó, a Aline já está dizendo que mandou, Padre. Eu estou Tem mandando mães, aqui para os tem mães meus. falando aí. Ó, vou mandar daqui também, hein? Tô fazendo isso, colocando para muita gente aqui, falando, ó, tô entrando, tô conversando no Instagram das mães que oram. Olha, várias aí, padre. Essas mães são obedientes, padre. Você ouviu aí o pessoal já dizendo? Mandei, estou enviando. Tá vendo? Elas estão se tornando mães evangelizadoras. Elas Isso. estão sabendo o papel importante que não basta ser mãe sozinha dentro de casa. E que as experiências divididas, elas fazem crescer. Né? Quando a gente divide as experiências, isso é muito importante. Até na maternidade a gente precisa saber que não estamos sozinhos ou sozinhas, né? Quando a gente vai dividindo as experiências, o que acontece na minha casa também acontece na casa do outro. Como é que foi que você conseguiu resolver isso? Ou como é que foi que você conseguiu perceber isso? Então, eu acho que o movimento Mães que Oram pelos Filhos é muito isso. É um movimento de oração, das mães orando, mas ao mesmo tempo vendo o que passa no coração das mães e dividindo as experiências e vendo aquilo que deu certo e para poder dividir experiências e sair às vezes de umas situações que são profundamente muito dolorosas, né? E isso é muito importante. E é verdade, né, padre? A gente sabe que as nossas mães têm ficado com o coração muito sofrido, não é isso? Onde a gente começa a ver mesmo que os problemas estão maiores do que a nossa cabeça e do que o nosso organismo aguenta. Eu tenho visto mães estafadas. E o padre Jonas tem uma fala que eu gosto muito: só vai aguentar quem adorar, não é isso? Sim, só vai Então, aguentar quem adorar. vai Quem aguentar, só vai aguentar quem adorar, não é e isso? colocar o joelho no chão, não é? Para manter a E, família em pé, não é? ô padre, o pessoal dos Estados Unidos já está aí conosco, viu? Dizendo que chegou a tempo. A Jos diz que saiu correndo do trabalho para estar aí. É a nossa coordenadora em Chicago. Olha que legal, né? Coisa boa que o movimento se internacionalizou, né? É, Isso. porque tudo que pega o coração de mãe toma uma dimensão muito grande. Ou tudo que vai até o coração de mãe se amplia, né, Ângela? E, eu, Verdade. e nós estávamos conversando, você estava começando a dar um tom muito bonito sobre o nosso tema de hoje. Eu gostei daquilo que você está. Antes eu estava escutando e Ah, começamos a falar de coração adorador, aí você já ia começar a fazer uma reflexão. Na hora que você falar assim, faça a reflexão, eu começo a fazer a reflexão, a então gente vai vamos conversando com as começar, mães. padre, porque eu tenho duas perguntas, porque dizem que eu sou perguntadeira, né? Eu queria que para a gente primeiro explicasse o que é coração, no sentido do que a gente vai falar, o que é adoração, porque muitas mães podem não saber a diferença entre adorar, venerar, e aí a gente chega lá na adoração do Santíssimo. Tá bom. Ângela, a Sagrada Escritura, ela é profundamente cheia de símbolos. E, ao mesmo tempo, cada órgão do corpo humano, na Sagrada Escritura, ele tem uma função. Então, os rins, né, não é só o lugar da purificação. Na Sagrada Escritura é o lugar da penitência. E, na Sagrada Escritura, coração, nós vamos encontrar mais de 8.000 vezes a palavra coração. Primeiro ligado a Deus,
Deus com as suas entranhas, com o seu coração. Podemos até dizer como coração de mãe. Mas coração não é um lugar onde nós tomamos uma decisão que não seja pensada ou não seja refletida. Como muitas pessoas pensam assim, eu tomei uma decisão com o coração, como se não fosse pensada e nem fosse refletida. O coração é o lugar da decisão, é o lugar da tomada de decisão. Por isso, quando nós falamos assim, olha, eu tomei uma decisão com o coração, é porque eu tomei uma decisão consciente, com a mais profunda ou com a minha interioridade. Por isso que na Sagrada Escritura o profeta Isaías, né, nós vamos encontrar nos Evangelhos, vai falando essa questão do coração como uma tomada de decisão. Então a primeira coisa, na imagem bíblica, coração é o lugar onde se toma as decisões. Isso é muito importante. Nós precisamos, então, colocar o coração como centro da decisão humana. Isso é ótimo quando nós começamos a ver essa linguagem bíblica falando do coração. Depois, quando nós colocamos esse tema para essa noite de hoje, aí você pode me interromper, fazer perguntas, porque eu vou colocar algumas coisas. Minha cabeça está aqui a mil. Olha lá. E nós colocamos coração adorador. E por quê? Porque no movimento Mães que Oram pelos Filhos, você não dorme, né? Pensa o tempo inteiro. E uma das metas que será colocado para o movimento é a questão da Eucaristia, né? Terá uma abertura para a Eucaristia. Outro dia eu estava vendo como o movimento é profundamente organizado, né? Aí você já foi fazendo um checklist de tudo que já foi organizado, né? Foi feito isso, sobre o perdão, foi realizado isso, isso, isso. E agora a próxima meta é a questão da Eucaristia. Às vezes nós achamos que sabemos tudo sobre o que é Eucaristia e às vezes nós não sabemos. E principalmente nessa época... Com certeza não sabemos, né, padre? Não sabemos. Eu não sei. Pois é, e principalmente nessa época é a primeira vez na história em que muita gente é privado da Eucaristia e que a gente tem que fazer uma comunhão espiritual. Então, nós já fizemos essa viagem muitas vezes, a viagem de ir à celebração eucarística. Mas eu gostaria de ir a essa viagem com as mães agora com um novo olhar, para que elas possam perceber algumas coisas que elas ainda não tinham feito o olhar para essa questão da celebração eucarística. Nós chamamos a Eucaristia como o maior de todos os sacramentos. Já pensou? Santo Agostinho dizia assim, batizar alguém é fazer um parto. É um parto para Deus. É um parto santo. Batizar significa se tornar filho de Deus. Por isso o sacramento do batismo ele é necessário, porque ele nos dá a graça. Mas o sacramento da Eucaristia é receber o próprio autor da graça. Então é o maior dos sacramentos. E é tão interessante quando nós falamos de graça, nós olhamos o tempo inteiro na televisão falando assim, Shekinah. Shekinah significa a glória de Deus. Então, glória é a graça no céu. E a Shekinah, ou graça, é a presença de Deus na terra. Então, muita gente usa, né, a palavra Shekinah, a gente vê o tempo inteiro muitas pessoas usando Shekinah. Então, é a graça. Receber a Eucaristia é receber o próprio autor da graça. Olha que interessante quando nós recebemos o próprio autor da graça, ou o doador da graça, que é o próprio Jesus. E a igreja vai nos ensinar a partir de um dos documentos chamado Lumen Gentium. A Eucaristia é o centro da vida cristã. Por isso, uma das coisas que eu queria colocar para as mães agora, não se contentem em serem igreja somente família. Porque começou um discurso, agora sim, seja Muito igreja grande. família. Seja igreja família. Já escutou isso, Ângela? Muito, padre. E eu tenho uma preocupação, porque a gente já está se fechando em família. As pessoas estão perdendo o conceito social, que não é o social de festa, dessas coisas, não. Mas é o social do vizinho. Por exemplo, eu sou mineira e eu fui a primeira a morar aqui na minha rua, né? Cada vizinho que chegava, eu levava o primeiro almoço, porque a pessoa está com mudança. Depois, com a vida corrida, eu levava um bolo. Isso é o social, não é verdade? Você Sim. acolher quem está com você,
quem está chegando. E a questão da igreja eu tenho preocupado, porque esse discurso ainda veio no momento que a gente está sem condições da Eucaristia física, de uma forma normal, mas que, por outro lado, eu achei que foi muito bom, que tem muita gente dando valor, que não Isso. valorizava, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse desse assunto, porque, inclusive, meus netos, eu estou escutando a história, mas pela televisão é muito mais fácil, pela televisão a gente presta atenção. Então, você acabou de falar da coisa social. A cruz, ela tem um sentido vertical, que nos aponta para o alto, na nossa realidade onde nós estamos, mas a cruz também tem um sentido horizontal, né? E quando nós falamos de igreja, nós temos que saber que nós somos parte do corpo místico de Cristo. E a igreja é a comunhão de todos aqueles que foram batizados. Por isso você não é só igreja família, você é igreja comunidade. E a gente tem que ter o desejo de voltar para a comunidade e que seja muito rápido. Eu acho que Deus nos tirou a Eucaristia fisicamente para que a gente pudesse dar valor e como o movimento vai viver isso, até para que a gente pudesse voltar. Quantas vezes a gente não esteve lá na celebração eucarística de corpo presente, mas o espírito e a alma tá pensando no filho, pensando na roupa que tem que lavar, na comida que tem que fazer e um monte de coisa, e não viu que naquele momento, Santa Catarina diz, né, que até os anjos descem a cada celebração eucarística que é celebrada. Por E é isso, muito pode E falar. é muito bonito, padre, que o senhor lembrou aí de Santa Catarina, né? Me veio à mente aquele filme, né? Que é o grande milagre. Quando a gente assiste aquele filme, a gente vê a grandeza de Deus na nossa vida, né? Você vê a importância de uma missa ou é uma Eucaristia acontecendo, né? Então, isso é verdade. Eu falei que a gente vai viajar hoje com outros olhos. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas chamam a Eucaristia de pão dos anjos, porque canta aquela música Panes Angélicos, né? Outros chamam de ceia do Senhor. Outros dizem de missa. E outros, né, sabem o que realmente a celebração da missa é Eucaristia. E a palavra Eucaristia significa ação de graças. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque, na verdade, nós somos filhos de Deus, por isso a Eucaristia é um louvor ao Pai, através de quem? De Jesus, pelo Filho, e saber que nós estamos em comunhão na força do Espírito Santo. Por isso, toda celebração eucarística é celebrada como um momento de louvor ao Pai, através do Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, o tempo inteiro nós estamos recordando isso. Por isso a palavra missa, como muita gente fala missa, 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 nós vamos até falar sobre isso, era a última palavra quando a missa era em latim. Quando o sacerdote falava assim, missa est. Quer dizer, terminou o culto e começa a nossa missão. Começa o nosso agir no mundo, porque nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Por isso ficou missa est, missa est, missa est, missa est. As pessoas vão chamar de missa. Mas há uma coisa muito interessante, que se a palavra Eucaristia, que nós vamos, ano que vem, conversar sobre tudo isso, significação de graças, vem do grego, né? Eucaristia, ela tem duplo sentido. Olha que coisa interessante. Ela significa sacrifício e sacramento. Às vezes as pessoas não sabem o que é sacrifício. Sofrer por sofrer não tem sentido nenhum. Nenhum, né, padre? Não. Como a gente via aqueles suplícios antigos, né? Nada a Não, ver. não tem Você sentido. O precisa de sofrimento, ofertar, né? a própria palavra sacrifício significa um santo ofício. Não é? Quando você faz um sacrifício por alguém, é que você faz esse sacrifício para gerar alguma coisa boa. Por exemplo, você renuncia a sair uma noite para cuidar de um filho. Isso é um sacrifício. Então, a Eucaristia, ou a missa, ela está intimamente ligada ao sacrifício, mas ao mesmo tempo ao sacramento. Então, olha que coisa interessante. Eu vou falar no sentido das mães. Enquanto o sacrifício, ela é missa, porque o sacerdote, ele sobe ao Calvário e ele faz
o oferecimento do próprio Jesus a Deus. Aí eu vou contar uma coisa para vocês. Desde o Antigo Testamento, os homens já faziam um sacrifício para agradar o coração de Deus. E no Antigo Testamento tinham sacrifícios pacíficos, que era de momento de agradecimento a Deus, sacrifícios de holocaustos, quando você queimava todo o animal para ofertar a Deus, e sacrifícios expiatórios, que é quando você oferecia ao sacerdote uma parte do animal, do boi, da ovelha, como Jesus foi, José e Maria foram ao templo para oferecer um par de ouro e 2 pombinhos. Agora Deus não quer mais a oferta do sacrifício de animais. Ele deu o seu próprio filho para ser o verdadeiro sacrifício. Por isso, o sacrifício é a entrega do filho por amor a nós, por salvação a nós. Às vezes as pessoas não entendem isso. O sacrifício de um trouxe a salvação para todos. E é uma coisa muito interessante, as pessoas não sabem. Antes de Jesus vir ao mundo, o paraíso não era habitado. O paraíso terrenal não era o céu. Por quê? Porque o homem tinha uma graça, que é chamada graça sobrenatural. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Quando o homem pecou, esse homem perdeu a amizade com Deus, então ele perdeu a graça. Aí Deus sentiu saudade do homem. O que Deus fez? Eu vou me fazer homem no meu filho Jesus. E aí que vem a grande coisa. Por causa dos nossos pecados, nós perdemos a presença de Deus. Jesus veio para resgatar a nossa amizade com o Pai. Aí a grande grandeza, a grande beleza disso. O Filho, ao morrer na cruz sendo homem, o paraíso começa a ser habitado agora pelo homem, porque Jesus, enquanto homem, ele leva toda a humanidade para morar no céu. Por isso, a partir da morte de Jesus, às vezes as pessoas nunca tinham pensado nisso. Se o céu não era habitado, agora, com a morte de Jesus, que é o sacrifício da missa, o sacrifício da cruz, agora o céu começa a ser habitado. Então, o primeiro homem que é Jesus, ele leva a humanidade. E depois nós vamos ter a presença da Virgem Maria também no céu. Então, isso é uma beleza. Mas enquanto sacramento, olha que interessante. Se a missa é o sacrifício, enquanto sacramento é como se fosse uma costureira. O sacramento é a confecção daquilo que vai ser feito. Por exemplo, de uma roupa, tecer uma peça de roupa. Então, o sacramento é a comunhão enquanto recepção do próprio Cristo. Aí, Ângelo, você já escutou falar que nós comungamos o corpo, alma, sangue e divindade de Jesus? O padre, já, e é interessante, porque quando eu era ministro, mesmo entregando em uma espécie, né, eu escutava as pessoas, algumas com mais experiência, dizia o corpo e o sangue, né? Uhum. E aí, porque a gente acha que é tudo separado, não é isso? E eu acho que isso é uma coisa importante para o senhor falar para as pessoas. Afinal de contas, o que nós estamos comungando? Nós estamos partilhando o quê? Porque a fração do pão, né? Que é a Eucaristia, nós estamos fracionando o quê? Né? Porque quanto mais a gente parte, mais ele cresce. E a segunda questão, padre, quando o senhor mostrou a cruz e falou que Jesus já pagou por nós, eu sempre lembro de um banco onde onde Jesus depositou e tem um monte de gente que não vai lá tirar o dinheiro. Não é verdade? A salvação, para mim, é mais ou menos isso. Onde Jesus já depositou, mas depende do meu coração, da minha decisão de assumir isso. Pois é, o coração é o centro da decisão. Olha que interessante. As pessoas não conseguem... às vezes, nós estamos fazendo uma viagem. E hoje a gente está abrindo um leque muito grande. Até depois a gente pode até abrir para as pessoas... Mas olha que coisa interessante. Jesus, ele não falou como se fosse uma alusão. Isso é meu corpo. Ou isso representa o meu corpo. Como algumas pessoas vão dizer que é uma significação. Ou como se fosse uma alusão. Porque o próprio Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus vai dizer lá, olha, quem come o meu corpo e bebe do meu sangue, permanece em mim. E muitos dos discípulos de Jesus vão ficar escandalizados
quando ele diz comer do meu corpo e beber do meu sangue. Porque é uma antropofagia, quer dizer, é comer carne humana, é beber sangue humano. Quando Jesus disse, ele não estava falando no sentido simbólico, não. Porque muita gente vai dizer que é um sentido simbólico. Não, ele estava falando do seu corpo mesmo e beber do seu sangue mesmo. Então, vamos tentar entender isso agora, porque eu acho que isso vai ajudar muito as mães para elas se tornarem um coração adorador. Por O exemplo, todos padre, nós... antes de o senhor explicar, eu lembrei de duas coisas interessantes, pelo menos na minha cabeça, que o senhor me fez lembrar. O primeiro, que quando Jesus disse essa frase, teve muita gente que rachou fora, Os né? discípulos foram embora. Eu Muitos tô foram fora. embora. E é interessante que no século I, até o século III, né, na formação do cristianismo, uma das coisas que os cristãos eram acusados era de comer a carne e o sangue. Eles não entendiam, porque, olha que bonito, isso era tão forte para o cristão, ele tinha tanta certeza disso, que quem estava de fora e escutava, falava, não, a turma de antropófago, não é isso? Isso. Isso nós vamos encontrar no grande historiador do século I, que é o Flávio José, que vai colocar isso, que vai relatar como se os cristãos... Era um mito que se pensava até que os cristãos comiam carne humana. Por quê? Porque o culto dos cristãos, os cristãos eram perseguidos. Eles tinham que fazer o seu culto escondido. Então se criou um monte de mitos de o que é que os cristãos estavam celebrando. Por isso se criou esse mito. Mas, na verdade, nós comemos o corpo e o sangue de Cristo. Por quê? Olha, agora que nós vamos entender uma coisa muito interessante. Os 4 evangelhos falam disso. Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não narra a última ceia, porque ele vai falar do discurso de despedida de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai colocar justamente isso. 1 Coríntios, no capítulo 11. Ele vai narrar sobre a Santa Ceia. Jesus tomou o pão e disse, isso é meu corpo, isso é meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei. Então, não é um sentido de um recurso de linguagem, como se fosse o meu corpo, como se fosse o meu sangue. Quando nós falamos que nós comemos o corpo e o sangue de Jesus, olha como é que a igreja vai dizer. Não é uma transsignificação, não é um significado quando a gente come, como muitos vão dizer, por exemplo, Lutero vai colocar que, enquanto a comunidade está reunida, Lutero falava que ali Jesus estava presente, no momento em que eles comiam juntos. Mas não é isso que a igreja ensina. Ela ensina, sim, que é transubstanciação. Eu sou professor e eu gosto de tornar as coisas muito fáceis. Então, eu vou explicar muito rápido o que é isso. O que é substância? E explicar a etimologia. A hora que o senhor começou explicando, eu falei, olha, porque eu sou professora também. Eu falei, ele tem o mesmo cacuete. A gente não consegue explicar se não falar da etimologia das palavras, não é isso? Porque isso dá sentido para as pessoas. Eu acho isso muito legal, padre. Eu acho que as mães hoje vão fazer uma viagem assim, e depois elas vão viver o que é Jesus Eucarístico. Olha aqui. Por exemplo, se eu pego essa cruz ela é de madeira, eu ganhei da Madre Kelly, não é? É uma cruz que tem um símbolo aqui do São Bento, atrás tem a medalha de São Miguel, aqui tem uma relíquia de Santa Teresinha, o cabelo de Santa Teresinha. Então, por isso que o senhor está sempre com essa cruz na mão. sempre eu estou com essa cruz na mão. Aí. Tem uma relíquia aqui, ó, essa caixinha aqui abre, a relíquia fica aqui dentro. Né? Legal. Então, é uma relíquia primeira de Santa Teresinha, um fiozinho de cabelo dela. Então, o que acontece? A cruz é de madeira. Substância é aquilo que define o que é. Por exemplo, cruz de madeira, não é? Eu posso ver e eu posso perceber isso. Então, substância é isso. Olha que interessante, quando nós falamos de substância, vamos supor, o carvão. O carvão, quando ele entra numa grande combustão, ele tem uma forma, carvão enegrecido, e depois que ele entra de uma grande combustão, ele muda a substância. Ele se transforma em quê? Em diamante. Olha, mudou o acidente, aquilo que eu vejo, e mudou aquilo que é. Se tornou o quê?
um diamante. Olha que interessante, no milagre da... Todo mundo acredita que Jesus transformou a água em vinho. A água tem uma substância. Ela não tem sabor e ela não tem cheiro. E ela tem uma aparência, né? E quando Jesus transformou a água em vinho, mudou. A substância, ela o quê? Ela tem vinho, ela teve cheiro e ela teve sabor. Mas a Eucaristia não muda em nenhum momento. Olha que o acidente, aquilo que eu vejo, continua sendo pão, continua sendo vinho, mas mudou a substância. É o grande milagre. É isso que é o grande milagre. Então, quando nós falamos que nós comemos o corpo e o sangue de Jesus, olha que agora que a gente vai entender. Por quê? Nós só temos 2 ressuscitados nos céus. Às vezes eu vejo alguns padres falando assim, vamos celebrar a missa de 7º dia, porque a missa de 7º dia, esse nosso irmão já está no céu. Nós não podemos dizer dessa maneira. Nós até rezamos para que a pessoa ela possa encontrar os céus. Mas a igreja, ela, no corpo de Cristo, ela sabe que tem uma igreja no céu, uma igreja que está se purificando, que é a igreja do purgatório, e uma igreja da terra. Aí agora que a gente vai entender, todo ser humano é formado de corpo e alma. Não existe ser humano sem ser formado de corpo e alma. No momento que a gente morre, a alma não vai a algum lugar para ser julgada. Ela toma a dimensão daquilo que ela está. Se ela está no céu ou se ela está no purgatório. E já é o caminho da salvação. Ou se ela está perdida eternamente, que é o inferno. O corpo se decompõe, mas não existe ser humano sem corpo e alma. Então, olha que coisa boa. Agora que vai fazer tudo sentido para nós. Então, tô aqui ligadinha. A mãe tá ligadinha aí também, tá? Será que elas estão mandando aviãozinho? Coloca os comentários aí, que você vai ver que vai ter um monte de mãe mandando comentários. Porque às 7 horas é o horário que a nossa turma que está acabando de fazer jantar vai chegando. E vamos ver se essas mães estão mandando aviãozinho. Olha que interessante, vamos mandar aviãozinho. E eu tô vendo aí que elas vão começar a fazer perguntas, estão colocando carinha com coração. Tem vários aqui, padre. Quer ver? Olha aqui. Amém. Boa noite, padre. Padre, é pecado fazermos altar para as nossas imagens? Padre Alexandre, uma amiga minha evangélica condena porque eu faço isso. Ó, tá lotado aqui de Tô amando essa reflexão. Olha as pessoas colocando. Então, olha que interessante a catequese que eu estou dando. Olha, não existe ser humano sem corpo e alma, não é? No momento que a gente morre, a nossa alma toma dimensão se ela está com Deus ou está sem Deus. Se ela está no purgatório se purificando, o purgatório é uma antessala do céu. Ou se ela está condenada eternamente. Aí que nós vamos entender. No momento em que Jesus foi colocado no sepulcro, olha que coisa interessante. Ele sendo Deus, mesmo assim a sua alma se desloca do corpo. Mas sendo Deus, o que acontece? O sudário de Turim é uma prova disso. O santo sudário de Turim. A sua alma, nesse momento, ela se une ao seu corpo. Por isso que Jesus ressuscita de corpo e alma. Qual corpo? O corpo que ele andou na Galileia. O corpo que ele caminhou pela Galileia. Só que é um corpo glorificado. E um corpo glorificado pode entrar numa sala fechada. Um corpo glorificado pode deixar serviço com as chagas, como os discípulos de Emaús não viram as chagas, viram um peregrino que caminhava com eles. Um corpo glorificado, ele pode dar a se ver a quem ele quer. Então, só existem 2 ressuscitados. Quem são os 2 ressuscitados? Jesus e Maria. Só existem 2 ressuscitados, porque Maria, a igreja crê, que ela entrou no céu de corpo e alma. Mas é aqueles que morreram, os santos, eles não estão ressuscitados. Eles estão aguardando a ressurreição. Quando vai acontecer isso? Na segunda vinda de Cristo, que o nosso corpo se unirá com a nossa alma. Qual corpo, se nosso corpo se decompôs na morte? O corpo iluminado, né? O corpo glorificado. Por isso que quando nós comungamos na Eucaristia, nós comungamos o corpo de Jesus. Qual corpo? O corpo da qual ele nasceu da Virgem Maria.
A alma, que alma é essa? A alma é o núcleo central do ser humano. É o lugar onde nós falamos que o coração é o lugar das decisões. Na alma estão as lembranças, as memórias. Então, Jesus teve uma alma divina que o Pai deu para ele no momento em que ele se tornou homem. E qual a divindade? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o que nós comungamos? Nós comungamos esse mesmo Jesus que caminhou na Galileia, que fez os milagres, esse mesmo Jesus que realizou tudo isso. Por isso que nós falamos que comungamos o corpo, a alma e a divindade de Jesus. E isso O é tão padre, maravilhoso. desculpa, duas coisas. Estão reclamando aqui que o comentário está atrapalhando ver o senhor. Sério? Mas Sério, diz que está em pelo cima do comentário eu estou vendo as rosto do pessoas falando senhor. assim, nossa, que explicação extraordinária. Também eu acho Então, importante. todo mundo adorando. Aí, ó, agora, ó. Ah lá, Eu tira os comentários. O pessoal está pedindo, porque não está vendo o movimento da boca do senhor. Posso Ai, tirar um pouquinho? pode. O jeito. Ô, Ângela, você que manda. Aqui é um filho que obedece. Ah, não, mas é só por causa. Eu também sou obediente com essas mães mandando aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Né? Então, só para pedir ao senhor isso. Desculpa, pode continuar. Então, aí a gente estava falando da questão da Eucaristia como o comungar o corpo, o E o sangue sangue? e a alma de Jesus. Né? Isso. E é uma coisa muito interessante, o próprio São Tomás de Aquino, ele vai trabalhar isso com a gente, quando a gente canta Adoro-te, ou Eu te adoro, hóstia santa, aí nós vamos entrar no sentido da adoração, porque todos os nossos sentidos, nós temos 5 sentidos. Então, os nossos sentidos, muitas vezes, eles podem ficar confundidos. Por exemplo, se a Eucaristia é o grande milagre, que a substância ela muda, por isso é uma transubstanciação. Eu falava do carvão, por exemplo, o carvão vira diamante numa grande Diamante. combustão, né? Por exemplo, a água muda o seu estado de água líquida, ela pode ficar uma água sólida quando que acontece a questão do gelo, né? Ou a água pode entrar no seu sentido de evaporação, pode ficar gasosa. Quando eu falei do milagre das bodas de Caná, De Caná. que mudou da água para o vinho, quer dizer, mudou a substância, o acidente, aquilo que eu vejo, a água que não tem cheiro e não tem sabor, se transformou em vinho, mudou a substância. Cor de vinho, cheiro de vinho, sabor de Cheiro, vinho. cor. A Eucaristia é o único que não acontece isso, porque existem 2 milagres na Eucaristia. O milagre é esse, da aparência continuar a mesma, mas a substância já não ser mais, nem pão e nem vinho. Então, São Tomás de Aquino, ele diz uma coisa muito interessante quando ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, tem cheiro de pão, tem gosto de pão. Se eu pegar, é pão. Se eu comer, é pão. Mas o único sentido que não pode ficar confundido é o do ouvir. A fé vem pelo ouvir. Por isso que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando, né? Escutar a palavra. É a palavra de quem? A palavra que é o próprio Jesus. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Tomai, comei, tomai, bebei. Então, olha que interessante. Todos os nossos sentidos podem ficar confundidos, mas o ouvir não. A palavra ouvir significa obedecer. E é interessante, olha que bacana quando nós começamos a perceber isso, porque nós, quando acreditamos nisto, Jesus é o Verbo encarnado, é a palavra viva. Por isso que nós cristãos católicos, nós cremos nas Escrituras ou na Bíblia a partir do momento em que a Bíblia nos faz ter contato com uma pessoa. Qual é essa pessoa? Com Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. O prólogo do Evangelho de João diz: o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então,
a palavra se fez carne, a palavra eterna do Pai se fez carne. Então, da Virgem Maria, se nós pegarmos ali o Sudário de Turim, nós vamos encontrar o DNA de Jesus no seu corpo, é só o de Maria. Não é? E é verdade. Pode falar. Não, eu só falei é verdade. Eu falo junto, desculpa. Pode falar à vontade e tudo. Mas se a gente pegar o sudário, nós vamos ver. Porque eu creio que o sudário é uma relíquia primeira, porque ele tem pólen do século I. Todos os anos existe uma conferência de médicos e cientistas que estudam o sudário de Turim. Né? Então nós vamos ver que Jesus, ele quando se tornou homem, ele assumiu a humanidade por uma mulher, como está na Sagrada Escritura, que é a Virgem Maria. A composição humana de Jesus é toda pela Virgem Maria. Deus deu para ele uma alma, né? E ao mesmo tempo, ele nunca perdeu aquilo que ele é. Deus é eterno. Então, quando nós convidamos as mães para hoje, para essa noite de hoje, por isso que eu fiz questão de fazer essa live aqui na capela. Aqui tem um sagrado. Ai, que legal! E eu estou achando interessante, padre, porque para a gente ser um adorador, o senhor começou dizendo que é a mente, o coração, não é isso? E quando o senhor explica, nós estamos trabalhando o quê? A mente. Né? A minha conversão diária, ela passa muito pelo estudo, pelo aprendizado, porque a hora que a cachola durinha entende, chega mais fácil no coração. Outras pessoas é o contrário, chega primeiro no coração para depois as pessoas entenderem. Mas o senhor disse que é pelo ouvido, por isso que a gente tem que fazer catequese, né, padre? A própria palavra catequese significa fazer ecoar, né? A palavra de Deus, nós precisamos... Olha, os cristãos católicos foram sacramentalizados, mas não foram evangelizados. Com certeza. Eu gostaria que o senhor repetisse essa frase, porque eu falo isso tanto no movimento com outras palavras. Né? Porque as meninas, quando chegaram, elas tinham feito o batismo e a primeira comunhão. Não tinham feito o crisma. Mas, na realidade, não tinha evangelização nenhuma. Repete essa frase, padre. Então, nós, cristãos católicos, fomos sacramentalizados. Como? Socialmente, nós recebemos batismo, mandamos nosso filho fazer crisma e todas as outras coisas. Mas nós não fomos evangelizados. Então, nós não damos a razão do coração daquilo que a gente acredita. Por isso que o movimento Mães que Oram pelos Filhos, eu aderi ao movimento por causa de duas coisas. Primeiro, ser um movimento com mães. Eu amo as mães. A mãe faz parte da igreja, né? O profeta Isaías, ele compara Deus com o coração de mãe. Qual é a mãe que não coloca os seus filhos debaixo da asa, né? E segundo, que o movimento, ele tem o seu caráter catequético. Porque só todos os anos a gente está fazendo, por exemplo, fizemos sobre o perdão, a reconciliação, e cada tempo nós estamos, porque é uma inspiração que Deus tem dado a você e a tantas pessoas do movimento, para que de novo as famílias sejam evangelizadas. Porque as famílias de novo dêem razão àquilo que acreditam. E até porque, né, padre, quando a gente aprende, a gente ama. Eu tenho falado, porque eu tenho estudado muito a história da igreja, né? Eu tenho procurado, porque a gente conhece muito a parte litúrgica. Por exemplo, outro dia eu fiquei encantada, que eu fiquei sabendo que no Pai Nosso eu não falo para abrir os braços, que é para estar com as mãos postas, né? Isso é conhecer a liturgia, que muitas vezes a gente não conhece, não é isso? Porque, Ângela, a celebração da missa não é quando as pessoas vão voltar para a missa com um novo olhar agora. Porque a celebração da missa não é alguém que está fazendo um teatro e as pessoas estão ali repetindo. Então, quando você trouxe essa questão do Pai Nosso, na verdade eu não falei que a missa é um sacrifício, é o sacrifício do Filho ao Pai pelo Espírito Santo. Então, por que a gente não abre as mãos na hora do Pai Nosso? Porque naquele momento a gente está em oração, onde o sacerdote, na pessoa do Cristo, ele leva
toda a comunidade para junto do coração do Pai. Por causa disso. E a gente nem fala na hora que está fazendo a missa o amém, porque é um embolismo. A gente fala o amém quando termina a questão, Tudo. quando fecha o gesto da paz. Eu acho que a gente podia até ligar os comentários aí, porque alguma pessoa falou assim, quando eu disse essa questão de corpo, alma, alma desgruda do corpo, Ah, algumas pessoas até lá, perguntam tá aí, assim, ó. é, Não sabia do corpo e da alma. olha que quando o cristão começa a ter a dimensão disso, nós começamos a descobrir, rezar pelas almas do purgatório. Por quê? Para nós, existem três tempos verbais. O nosso passado, que não existe mais, mas nós aprendemos dele. O Mas que está nosso na nossa presente, memória afetiva. Não foi na isso que o nossa senhor memória falou no afetiva. coisa? Eu Foi. escutei o senhor falando da memória afetiva. Então, o nosso passado está na memória afetiva, que traz marcas boas e ruins. O nosso presente e a nossa expectativa de futuro, que é a esperança. É aquilo do dom infuso que o Espírito Santo traz, que é a esperança daquilo que ainda não aconteceu. Mas, depois que a gente morre, no purgatório só existe um tempo verbal. Qual que é? O tempo presente. A alma está no tempo presente. Ela não pode pedir para si. Nós, a Igreja da Terra, podemos pedir para ela, para alcançar a misericórdia de Deus. Por isso que a gente reza pelas almas do purgatório. Toda Sim. celebração eucarística a gente reza pelas almas do purgatório. E existe a Igreja Celeste, a Igreja Triunfante, que não está ressuscitada, que nós temos que tirar isso, porque não é isso que ensina o catecismo da Igreja, não é? Eu estou trazendo coisas do catecismo da Igreja e daquilo que é a fé da Igreja. Elas podem interceder. E olha que interessante, Jesus, ele nunca guardou nada para si. Jesus se deu no sacramento da Eucaristia, com seu corpo, com a sua alma e divindade. Jesus deu até o presente precioso que era ele. Ele deu a sua mãe. Quando é que Maria se tornou mãe da humanidade? No momento da cruz, do sacrifício da missa. Por quê? Maria era mãe de Jesus, mas no momento da cruz, quando Jesus disse assim, mulher, eis aí o teu filho, a maternidade espiritual de Maria se estendeu para toda a igreja. Então, Jesus não guardou nada para si, nem a sua mãe. Então, nós rezamos aqui, essa igreja da terra, porque não pode a igreja do purgatório rezar para si, que só existe o tempo verbal presente. E no céu é o tempo com Deus. Quando nós tomamos dimensão disso, quando é que começa a vida eterna? A vida eterna não é uma vida depois da morte. A vida eterna é uma qualidade de vida em Deus, que começa aqui agora. Quando eu me torno adorador de Deus, quando eu não coloco outros ídolos na minha vida, Deus não compete com os ídolos. E quais são os ídolos que muitas vezes nós colocamos? Nós podemos colocar as coisas, o esposo, os filhos, né? Então Deus não compete com os ídolos. Por isso que nós vamos aprender. Primeiro nós amamos a Deus, depois nós amamos a nós mesmos, porque senão nós vamos ao outro com amor carência, amor necessidade, e nós amamos depois o outro, né? Isso é tão importante, tão bonito, e olha como falar de Eucaristia remete a tudo, às coisas da vida, né? Isso é tão importante, né? Verdade. Eu não vi as perguntas, mas eu vou dar uma olhada aqui, que às vezes a gente pode... Tá. Enquanto o senhor vai olhando aí, eu tenho pergunta, né? O que é necessário, que o senhor já falou de Eucaristia, para que o meu coração seja um coração adorador? E as mães estão perguntando aí se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, sim. Ela fica no Facebook do movimento, né, disponível nas nossas redes, porque essa catequese a gente não pode perder com 12 horas, 24 horas, né, padre? Mas por que eu digo que um coração não é adorador e outro é adorador? Primeiro, a adoração nós só fazemos a Deus, não é? Porque senão seria idolatria. Então, um coração adorador é um coração que reconhece aquilo que Deus fez por si.
e aquilo que Deus pode fazer pelos seus. Então, quando uma mãe adora Jesus, porque a Virgem Maria, ela adorou seu filho Jesus, não é? Ela adorou seu filho Jesus. E quando uma mãe adora Jesus, a adoração é a fraqueza de Deus e a grandeza da mãe. Porque Deus se comove quando uma mãe ela se coloca de joelhos e o busca na Eucaristia. Olha que interessante, a conversão. Nós falamos no movimento tanto de Santa Mônica, não é? E colocamos tanto Mônica como copadroeira, não é? Nós vamos encontrar Mônica que escutava as homilias do bispo Ambrósio, e o bispo Ambrósio era inteligentíssimo, né? Por isso que Santo Era um Agostinho se exemplo converteu. de orador daquela época, né, padre? Você sabe Tinha quanta... retórica, né? E Santo sabe... Agostinho foi lá por causa disso, né? Foi só para aprender retórica, né? Que ele Sabe achava quantas legal. horas demorava uma homilia naquela época, Ângela? Não. 4 horas. É mesmo? É, porque eram Por verdadeiras... isso que quando Paula estava pregando, o cara caiu da janela. 4 horas dava para dormir, pai. Então, mas eram coisas... Porque as pessoas, muitas vezes, elas não se preparam para falar. Elas não se colocam diante de Deus para ouvir aquilo que Deus quer que ela fale, né? Eu falo que a pior coisa que tem é você dar comida requentada para as pessoas. Então, quando a gente vai falar para alguém, a gente tem que se preparar. Hoje, por exemplo, eu vim ao sacrário, eu vim pedir pelas mães, eu vim colocar essa live. Eu não vim aqui, olha aqui, sem escrever a minha letrinha. Eu escrevi tudo. Eu vi. Aqui, ó. Ô, padre, eu também tenho, tá? Tá vendo? A gente não Eu também estudei. gente... Porque eu aprendi, padre, que às vezes a gente não acha vocês aí, ou some, e eu passava um aperto. Agora não, ó, tá tudo estudadinho aqui também, ó. Tá vendo? Então, olha, que interessante um coração adorador é quando nós conseguimos tocar o coração de Deus. E quando falava de Santo Ambrósio, Mônica escutou de Santo Ambrósio isso, não é? Não há nenhuma mãe que se perca diante da oração e das lágrimas de uma mãe. E uma coisa muito interessante que no livro das Confissões, que é o capítulo 10º, que é chamado o êxtase em hóstia, Mônica só pediu uma coisa para o seu filho Agostinho. Sabe o que é? Não. Mônica pediu para quando ele se lembrasse dela, ele somente se lembrasse dela no altar do Senhor. Verdade. Então, lembrei agora, depois, a hora que o senhor começou, porque eu não lembrava. Porque eu estudei muito Santo Agostinho, que a nossa padroeira é a Nossa Senhora... Santa Mônica. Ô, padre, eu tô de olho aqui no relógio. Eu acho que nós vamos ter que fazer outra live, porque tem muito assunto. Mas tá faltando 7 minutinhos só. Então, eu queria só fechar. Quem a gente adora? Só Deus. Não é verdade? Só Deus. O resto, senão é idolatria. Isso. Como que a gente adora em espírito e em verdade, não é isso? E como é que é um coração adorador? Aquele que está disposto a ouvir e a obedecer. É isso? Isso. Você fez assim. Olha, não há ninguém melhor para fazer um resumo igual você é professora mesmo. É professora, né, padre? Ô, padre, eu queria, nesses minutinhos finais, que o senhor rezasse por nós, mas tem uma coisa que o senhor tem uma novidade hoje. Qual é a novidade que nós temos? Pois é, o terço a gente vai... E a música. Pois é, o terço, você já passou a música do terço para as mães, Ângela? Não, estava esperando o dia de hoje, que nós combinamos, queríamos fazer hoje. Fala só para nós como é que vai ser no lugar do Pai Nosso e no lugar da Ave Maria. Para as mães poderem saber. Você escreveu aí? Aqui? Não, o terço eu não escrevi aqui, não. Não tem problema, então, não. Mas o padre, aonde surgiu a inspiração da música? Surgiu na Eucaristia. Quando você me mandou uma mensagem de noite,
Eram 11h30 da noite. Gente, essa mulher não dorme, não. 11h30 da noite, falou, vamos pensar, porque vai ser a questão da Eucaristia. E ela começou a mandar umas ideias. Eu tô com um terço ali, mas ficou em cima da mesa. Olha, imagina, pensei em tudo, trouxe o esquema, trouxe tudo. E a Eu gente vai... também, padre. Para falar a verdade, eu nem lembrei. Eu tinha tanta certeza que estava na cabecinha do senhor. Desculpa. Mas nós Não, mas fazemos ontem, fazemos eu o posso pedir lançamento. aqui, a Denise está fazendo participando da live. A Moninha vai chamar, a Moninha é coordenadora estadual de Minas Gerais, tá? Eu já vi ela Ah, colocando muito coraçãozinho. Ela vai pedir a Denise para me mandar aqui agora o terço, a letra do terço. Ela vai me mandar e eu já falo a letra agora. O pessoal que está ô, participando vai... padre, enquanto o pessoal procura, eles estão pedindo para a gente abrir outra live. Infelizmente, o padre tem horário e eu tenho reunião também por causa do... Nós estamos, padre, reunindo com todas as coordenadoras por região. E hoje é a região centro-oeste. Mas eu prometo para vocês que eu chamo o padre de novo. Isso. Gostaram, viu, padre? Olha que coisa boa. Quero que abrem de novo. Tem dia que tem que ter esses momentos de catequese, não tem, Ângela? Eu adoro, padre, porque eu aprendi a amar a igreja, a amar Deus a partir do momento que eu fui bem catequizada. Quando eu comecei, padre, assim, a enfronhar mesmo, há 30 anos atrás, o pessoal falava comigo assim, você vai estudar teologia, você vai perder a fé, né? Olha, Que era um conceito. E foi muito pelo contrário. Quanto mais eu conheço, porque eu continuo estudando muito, mas eu amo o Senhor. as pessoas Mas estão olha, falando assim, não pode acabar essa live, mas a gente tem é uma só live isso. 7h30. Eu já vou falar a letra do terço aqui, Ângela, mas eu só fico muito feliz de ter sido convidado, né? E para participar desse momento e partilhar sobre essa questão do coração adorador com as mães, assim. Eu fico muito, muito, muito honrado com esse convite, né? Nós também, padre. Uai, é uma honra o senhor estar com a gente vai chamar mais, né? Eu tenho a oportunidade de estar ouvindo as lives do senhor quando à tarde, apesar que a gente está em casa, mas nós estamos aproveitando para fazer muito Zoom na vida, não é Sim. isso? Mas chegou a letra aí, padre? Que Chegou. povo competente esse do senhor, viu? Olha, eu falo com eles, é igual você faz com as mães. Só Você olha. dá o estágio. E como é que. A gente estava contando como é que surgiu o texto surgiu assim. A Ângela me mandou um pedacinho e eu falei, ué, vou na capela. E vim para a capela, vim rezar, e aí ligamos a questão com a hóstia, né? Com a Eucaristia, com a adoração. E com isso tudo que vai dar o sentido para nós para o próximo ano, não é? Verdade, padre. O padre, provavelmente 2 minutinhos que nós temos. O padre é o padre Alexandre Fernandes, de Belo Horizonte, diretor espiritual do movimento. Aí já colocaram aí, ó, porque alguém perguntou o nome do senhor, né? E ele faz uma live muito legal também durante o dia aí, e à noite como anfitrião, né? Mas ele também faz muitas lives como convidado. E hoje ele é convidado das Mães que Oram. Padre, entrego para o senhor esses 2 minutos finais para o senhor fazer o que o senhor achar melhor. Se quiser, Eu vou fazer um reza momento de com a oração gente. com as mães. Vou apagar a luz aqui e vou fazer como Santa Teresinha nesse momento. A gente vai agradecer a Deus por tudo que a gente viveu agora. Todo esse momento que nós experimentamos agora falando da Eucaristia. Então vamos adorar um pouquinho a Jesus nesse momento. Vou abrir o sacrário e agradecer a Jesus. Hóstia Santa, nós os adoramos e pedimos por todas as mães, por suas súplicas e por suas orações. Dignai-vos, ó Jesus, a ser presente na